Olá, meus irmãos, de volta com mais uma programação de Deus, com mais uma Acordando com Fé, e digo a todos vocês, bem-vindos. O nosso tema de hoje é: seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. Nós vamos, como sempre, para um hino e depois a palavra do Senhor, norteando a nossa vida, nos curando, enfim, nos abençoando. Vamos para o hino. Preciosos irmãos, você sabia, ou vocês sabiam, que o cristão não pode jurar? Eu me lembro quando eu servi tiro de guerra,
ali no juramento, a bandeira, eu apenas prometi e não jurei. Porque o nosso falar, ele deve ser positivo ou negativo, definido, isto é, sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Isto é, o homem deve ser de palavra. Aquilo que ele diz que vai fazer, deve ser feito. Ainda que ele leve prejuízo por suas palavras, ele deve sustentá-la. Claro, nós somos pastores. Se falarmos alguma palavra doutrinariamente errada, devemos sim voltar atrás. Temos humildade, reconhecer o erro, tanto doutrinariamente, como, digamos assim, falar coisas que não convêm. Às vezes, alguém vai na internet e fala publicamente algo de alguém. Aí, particularmente, ele vai na pessoa e pede perdão. Mas o pedido de perdão deveria ser também publicamente. E falou na internet, deveria ser também pela internet, pelas redes sociais. Então, nós devemos honrar nossas palavras. Houve um tempo que as pessoas tratavam compras de casa, carro, fazenda, somente com palavra. O papel, o contrato veio por causa das pessoas sem palavra, sem caráter, que não sustenta o sim, sim, o não, não. Agora, irmãos, se devemos ser assim com os homens e com Deus, como que deve ser feito? Como que deve ser com Deus? Se com os homens, devemos agir desta maneira. Em Eclesiastes, capítulo 5, do 1 ao 5, nós vamos encontrar o seguinte. O sábio dizendo, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque é melhor chegar-se ali para ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois Deus não se agrada. Ele faz mal. E ele vem, não precipite a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante dele, diante de Deus. Porque Deus está nos céus
e você está sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque na muita ocupação vem os sonhos. E a voz do tolo das multidões de suas palavras. O que ele está querendo dizer para nós? Quando a gente entrar na casa de Deus, que normalmente não se entra só para adorar. Bom seria. Mas a gente entra na igreja para pedir. Pedir por bênção, pedir por socorro, adorar. E ali é onde acontecem as emoções. Não estou contra as emoções. O homem que não se emociona, ele está morto. A emoção não traz o Espírito Santo, mas o Espírito Santo traz a emoção. Assim como as pessoas se emocionam nos campos de futebol, em shows de artista, fãs, né? Se emocionam só de ver a pessoa. O cristão se emociona com a pregação da palavra. Ele se emociona com as coisas de Deus. Mas muitas pessoas, fomentado pela emoção, ele abre a sua boca e faz votos a Deus. Quando estão no beco sem saída, fazem votos a Deus. Oh Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, eu faço isso, aquilo e aquilo outro. Porque, na verdade, esse é o voto correto. Preste atenção. Há denominações aí que a coisa é invertida. Uma vez uma irmã me ligou, fiquei conhecendo ela, me viu na internet. Temos amizade até hoje. Havia uma charlatona, uma missionária, que dizia que a oração dela era fatal. Ela colocava preço e cobrou R$300 dizendo que era um voto que a irmã tinha que fazer para ter a casa própria. Aí a irmã deu. Cadê a casa própria? Aí a irmã inquiriu dela, ela disse, não, você deve ter pecado. Porque estava garantido a casa própria. A irmã deve ter cortado o cabelo, deve ter feito alguma coisa errada e Deus barrou a entrega da casa própria. Eu disse, irmã, ela tem que te dar a casa própria. Porque a irmã pagou. Tem que se virar. Então, isso é a prática no sistema denominacional. Você faz a oferta, paga, para depois receber a bênção. Isso é um engano, é um estelionato
espiritual. Isso não existe. Na Bíblia não existe isso. O que existe na Bíblia é o seguinte: é você faz o voto pedindo a Deus tal coisa. Se Deus concede aquilo, você dá o que você votou. Essa é a maneira correta. Mas esses bandidos oportunistas, eles roubam o povo. Eu tenho caso no nosso campo, por exemplo. Eu cheguei na casa de uma irmã, ela falou: pastor, ela me deu o salário do mês. E tem mais. Ninguém ficou insuflando ela a fazer o voto. Ela que havia votado o seguinte: se Deus abrir a porta de um emprego para mim, o primeiro salário eu oferto. Primeiro salário. Uma oferta de gratidão. E assim ela fez. Enquanto Deus não cumprisse o que ela pediu, ela não tinha que dar o que ela votou. Agora, acontece de pessoas que elas pedem a Deus e elas fazem um voto a Deus. E quando Deus dá a bênção para elas, aí ela não paga o voto. Né? Ela não paga o voto. Oferece algo que não pode dar. No caso, por exemplo, ela oferece o salário. Não pedi para ninguém oferecer o salário. Aí, ela recebe o primeiro salário. Aí ela não dá tudo, ou não dá nada. Quer dizer, ela fez um voto de tola. Um voto de tolo. E aquilo é mal. Fazem mal para nós. O sábio Salomão continua: quando a Deus fizeres algum voto, não tardem em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de votos de tolo. O que votares, paga-o. Porque é melhor não votar do que votar e não pagar. Ó, na lista de Deus, há muita gente devendo votos. Abre a boca precipitadamente, na hora do apuro. Sim. E depois não cumpre o voto que fez. Repito, você só deve cumprir o voto caso Deus te responda positivamente. Se Deus não cumprir, você não está obrigado a pagar o voto. Mas se Deus cumpre, você está obrigado a pagar aquilo que você votou. Abriu a boca, pague. Agora,
Isso aconteceu com Jefté. Juízes 11. Jefté nasceu em Gileade, uma cidade que levava o nome o seu pai era um gileadita. Nasceu ali. O pai dele tinha uma esposa, só que Jefté nasceu de uma prostituta, mas veio morar na casa do seu pai. Os seus irmãos, então, expulsaram Jefté da casa deles para que Jefté não herdasse com eles, pois era filho de uma prostituta. Mas Jefté era varão valoroso, poderoso, guerreiro. E Jefté foi embora. Os filhos de Amon se levantaram contra Gileade. E os anciãos de Gileade, conhecendo Jefté como guerreiro, homem valoroso, temente a Deus, os anciãos foram até Jefté e disseram: vem conosco e seja por cabeça do nosso povo e vá conosco contra os filhos de Amon. Aí Gileade disse assim: mas por que vocês me expulsaram? Me aborreceste. Agora vocês vêm me buscar para defender vocês? Mas eles disseram: não, vem conosco, você será por nossa cabeça e vai ser o nosso líder, vai governar sobre nós, se você aceitar a nossa proposta. E Jefté foi. Jefté foi, conhecendo que a peleja seria muito grande, acirrada, seria uma guerra. Ele então abre a boca e faz um voto. E o voto era o seguinte: chegando ele à sua casa, depois de uma batalha vitoriosa, vindo ele em paz para sua casa, o que saísse da sua porta, ele sacrificaria a Deus em holocausto. E Jefté, voltando para casa, quem é que sai ao seu encontro? A sua filha vem dançando, alegre, porque via o pai vivo da guerra. Aí, Jefté disse assim: filha minha, você é uma das tais que me turba, porque eu abri a minha boca e não tornarei atrás. Ela já sabia. E uma terra de sacrifícios, ela já sabia. E ela disse: não, meu pai, fique firme, porque Deus deu ao Senhor os filhos de Amon. Deus te deu a vitória. Apenas permita que por 2 meses eu chore a minha virgindade com as minhas amigas. Mas
O que o Senhor votou, cumpre. Em outras palavras, não se faz votos a Deus e não cumpra. Fez um voto a Deus, cumpra o voto a Deus. É uma lição que Jefté, ele deu para nós. Às vezes votamos coisas tão simples, mas Deus abençoa e nós não pagamos. Temos uma dívida com Deus. Se você fez um voto a Deus e Deus te abençoou e você não pagou, você deve a Deus. Por isso é melhor, antes de abrir a boca, antes de falar qualquer coisa na casa de Deus, antes de falar qualquer coisa para os homens, nós devemos estar sóbrios. Devemos vigiar para ver se realmente a gente vai cumprir aquilo que falamos. Portanto, fica aí um alerta. Às vezes a gente promete, não cumpre, Deus começa a pesar a mão, Deus não obriga ninguém a votar, não tem Bíblia obrigando você a votar, mas se você abre a boca para fazer algum voto, cumpre. Seja o teu falar para os homens, sim, sim, não, não. Seja o teu falar a Deus, sim, sim, não, não. O que passa disto é procedência maligna. Deus não se agrada de votos de tolos. Nós vamos fazer a oração da fé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O irmão Fábio Medeiros pede oração por Tiago Medeiros, pela neta Giovana, oração pelo irmão Flávio Medeiros, oração pelo irmão Mário Celso Barbosa, oração por Mariana Oliveira, oração por Maurílio Oliveira, oração por Marcelo Oliveira, oração por Maria de Lourdes Oliveira, oração por Brian Jandir Oliveira, oração por Ana Luísa Teodoro e por Ana Lívia de Teodoro. A irmã Keila, peço oração em meu favor, dor na barriga, dor no abdômen, não é dor de barriga, dor na barriga. Também peço por meu filho Josué devido à pneumonia. A irmã Valdirene, peço oração em meu favor por saúde. Por meus filhos, noras, netos e genros, por salvação e libertação. A irmã Cida, peço oração por mim, por toda a minha família e por Moisés, por libertação e salvação. A irmã Sara Rafaela, peço oração por mim e por toda a minha família, para que Deus, pelas suas misericórdias, abra as portas que estão fechadas e nos dê vitória. Sandra, peço oração pela libertação total do meu marido, por minhas filhas e por venda de um lote. O irmão Vanderlei, peço oração por mim, por Miriam. A irmã Lívia Cavalcante, peço oração em favor da minha mãe, irmã Margarida, por problema cardíaco. A irmã Glauciene Nunes, peço oração em meu favor e dor na coluna. E oração por Valentina, de 13 anos,
problema cardíaco, tá internada. Oração pela irmã Desirê também, pela irmã Simone, pela irmã Cida Rosa, pela Aninha também. Precisa muito das nossas orações, pelo irmão Alfredo, pela irmã Luísa, pelo irmão Silas Quirino, pelo irmão Urias Marques, pela mãe do irmão Silas, a irmã Nadir. Eu vou ler aqui mais páginas do caderno de oração. Débora Pereira Franca, Adelino Pereira Franca, Antônia Pereira Franca, Elimara Serafim, Pedro Serafim, Tiago Serafim, João Serafim, Jacira Serafim, Sandra Oliveira, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Jacira, Raquel Nascimento dos Santos, Rúbia Nascimento dos Santos, Rácios Nascimento dos Santos, Guilherme Nascimento Peixoto, Maria Eduarda Nascimento, Victor César Ribeiro Reis, Sandra Oliveira, Sebastião Charles Praque, Elcio Américo, Laércio Cobo, Célia Cobo, Alexandre Cobo, Franciele Fernanda Cobo, Leandro Rogério Cobo, Camila Miranda Cobo, Isaac Martins, Samara Penido Pereira, Sofia Penido Pereira, Paulo Basile, Leonardo Amâncio da Cruz, Simone Cristina Rosa de Oliveira, Maria Valentina Neta, Ana Carolina Neta, Cida Rosa Mãe, Desirê Yasmin de Oliveira. Olha só, eu pedi aqui e justamente na página que tem seus nomes, caiu aqui hoje. Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Meu Deus, portanto, Deus de William Branham, Deus dos apóstolos, nosso Deus. Eu caminho com os pés firmes, coração firme ao trono de graça, trazendo comigo não só os nomes das pessoas lidas hoje, mas todos deste caderno. Todos que pediram oração aqui, como mais uma pessoa, a irmã Pedra. Peço oração pela irmã Aparecida Veiga, ela é irmã dela. Ela cuidou do meu pai. Que Deus dê força para ela. Deus maravilhoso, coloco essas pessoas no meu coração e me ponho no lugar delas, no lugar dos enfermos, no lugar da irmã Pedra, da sua irmã, que perdeu o pai recentemente, no lugar das famílias, porque eu tenho uma família. E eu te louvo, porque o Senhor é o meu grande provedor, o Senhor é o meu patrocinador, o Senhor me deu a família, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu paz, me dá alegria, o Senhor supre todas as minhas necessidades. Senhor, estende a tua mão poderosa para estar sobre cada uma dessas pessoas, abençoando, dando a cura, a libertação, a bênção familiar, expulsando demônios de família, Pai. Esses demônios que agem, e a ciência diz que é doença hereditária. Na verdade, é um demônio naquela família, naquela linhagem. E alguns traz doenças cardíacas, tumores, câncer. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo,
todos esses demônios de enfermidade, nós repreendemos pela autoridade que o Senhor nos tem concedido, nos tem delegado, em nome do Senhor Jesus. Doença familiar, problemas, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo e determinamos pela fé na palavra de Deus a cura, a bênção, a libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós tivemos 42 conexões. Nós temos uma média de 53 espectadores, né? Uma Marta Costa, Presidente Prudente, uma Maria Luzinete, Três Lagoas, a irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, uma Elisalma, irmão Dário, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene, em Tupã, a irmã Sara Rafaela, Curupira, Pernambuco, a irmã Anísia Bastos, o irmão Adão e a irmã Maria em Marília, a irmã Keila, Jaraguá, Goiás, o irmão João, a irmã Silene em Queiroz, a irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Nina em Bastos, o irmão Estevão no Óleo, a irmã Cida Bastos, a irmã Leandra Góes, Pirapozinho, a irmã Maria Helena em Agudos, a irmã Pedra Silva Itaí, o irmão João Lamaga, Cantagalo, Paraná, Maria Verges, Três Lagoas, Aldair e Leila, Três Lagoas, Maurício Silva, Panorama, Isaac Martins Limeira, Janete Jarenco, em Placas do Pará, Sandra, em Pernambuco, Nelson e a irmã Cláudia no Óleo, Vanderlei, Presidente Venceslau, Lúcia e família São José dos Campos, Alfredo em Tupã, Glauciane Nunes, Uberlândia, Minas Gerais, Lívia Cavalcante, Alta Floresta, Mato Grosso, Elaine Queiroz e a irmã Bárbara, aqui em Marília. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau a todos. Shalom.